Bom dia. Feliz sábado a todos. Bom, hoje nós não vamos fazer os cânticos, só vamos orar pelo início da palavra de Deus, porque senão a nossa hora avança mesmo. E o assunto hoje é interessante. E é um assunto não muito aceito. Porque desde o Jardim do Éden vem acontecendo tudo o que eu vou falar hoje. Irmãos, nós vamos estudar hoje um assunto sobre saúde, de uma maneira diferente do que muitos falam, muitos pregam. E vamos começar no primeiro versículo, no Salmo capítulo 90 e o verso 10. Eu vou ler três traduções. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, te agradecemos por esse momento em que vamos abrir a Tua Palavra para falar desse assunto muito polêmico, mas que o Senhor nos ajude a manter firme e forte ao lado de todos nós. Abençoa-nos cada momento da nossa vida. Livra-nos do perigo do mal e da tentação do inimigo e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Moisés que escreveu esse capítulo 90 do livro de Salmo. Agora eu pergunto para vocês, quando Moisés falou isso aqui, foi muito tempo. Nós não sabemos se Moisés escreveu esse capítulo quando ele estava no deserto de Midian, pastoreando ovelha, ou ele escreveu quando ele estava no deserto com o povo, dirigindo o povo de Deus. Nós não sabemos, porque provérbio a gente tem quase certeza que não tem uma fonte muito segura que o livro de Jó, Moisés escreveu quando ele estava pastoreando ovelha. E cremos que também o Salmo pode ter escrito nesse tempo. Então ele escreveu assim, aqui na nossa Bíblia, aqui, que é a nova versão internacional, está escrito assim: os anos de nossa vida chegam a 70 anos, ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Agora eu quero ver aqui na Bíblia Bíblia Viva, que diz assim: o limite da nossa vida é 70 anos e só alguns mais fortes conseguem chegar a 80. Os melhores anos da vida são vazios e sofrimento. Eles passam depressa e nós desaparecemos. Bom, esses são os textos bíblicos de hoje. Por que será que Moisés disse isso? Moisés, ele estava lamentando ou ele estava dando uma profecia? Eu creio que Moisés estava dando uma profecia. Mas essa profecia era para o tempo de Moisés ou era para o tempo de hoje? Eu acho, irmão, que
deve ter ficado, porque Davi viveu só 70 anos. Bem depois de Moisés, mas só 70 anos. Agora, hoje, eu quero falar algumas histórias aqui do meu povo, do meu estado. Esses dias eu recebi uma notícia de pessoas que moram lá, que já estão todos sepultados. Eu tenho um rapaz, meu amigo meu, que está trabalhando no Paraguai, então eu estou perguntando para ele, se eu voltar hoje lá, eu não vou encontrar ninguém de quem eu deixei lá. Quase ninguém, muito pouquinha gente. Agora, lá é um lugar que é onde as festas correm às soltas. Somente as pessoas cristãs que estão lá vivas. Agora, por que eu estou dizendo isso aqui? Por que eu estou falando sobre esse assunto? Porque hoje nós não comemos mais nada saudável. Por quê? Eu quero perguntar se alguém aqui tem coragem de chegar numa água por aí e beber água dessa. Quem tem coragem? Porque se tomar, o que acontece? Lá no meu estado, no Mato Grosso do Sul, um fazendeiro deixou as panetinhas dele tomando banho no cordinho que passava dentro da fazenda dele. E ele disse para ela assim, olha, você não bebe dessa água. Mas falar isso, deixar a menina sozinha lá, não adiantou nada. Ela bebeu daquela água e foi parar no hospital. E Ellen White, ela fala de a poluição das águas. Quantos anos atrás? Eu quando era jovem, eu tomava água nos córregos, tranquilo. Mas hoje, irmão, a nossa terra está condenada. Ela está destruída. E o que Deus diz em Apocalipse? Deus vai destruir quem destrói a terra. Irmão, hoje muita gente não está mais alcançando os 70 anos. Muita gente. E agora eu quero saber, por que ninguém mais prega essas mensagens dentro da igreja? O irmão sabe por quê? Porque como é que eu vou pregar uma mensagem dessa dentro da igreja, sendo que eu não vivo? Ninguém tem coragem de pregar, porque ninguém vive, irmão. Ninguém mais vive essa mensagem. Os pastores não vivem essa mensagem, por isso eles não pregam. Porque se eu for falar da situação que hoje que está, ele tem que estar vivendo. Eu não tenho medo de falar isso para ninguém, porque eu sei que as pessoas não pregam porque não vivem. Porque são duas coisas que acontecem. Primeiro, é a qualidade dos nossos alimentos. Mas a qualidade, hoje, ninguém está mais buscando essas qualidades. Sabe por quê? Porque as pessoas não estão nem aí. Agora, um outro fator muito importante, e é condenado até na Bíblia, é as pessoas comerem comida em excesso. Vocês querem ver?
Vocês querem ver o que fala aqui? No livro. Então, o título da minha pregação de hoje é uma pergunta. A intemperança é pecado? É pecado? Então vamos ver aqui um texto do livro Conselho sobre Regime Alimentar. Diz assim: intemperança é pecado? Ninguém que professa piedade considere com indiferença a saúde do corpo, iludido com que o pensamento de que a intemperança não é pecado e não afeta a espiritualidade. Existe íntima correspondência entre a natureza física e a natureza moral. Está no livro Conselho sobre Regime Alimentar, na página 47. E mais ainda, não podemos permitir que define ou invalide qualquer função do corpo ou da mente. É indubitável que ao fazermos isto, sofremos consequência. Irmão, nenhuma doença entra pelo vento ou por nada. As doenças entram tudo pela boca. Hoje o mundo é um mundo cheio de doenças chamadas diabetes. É uma doença que ela traz muitas outras consequências. Nem é só a questão do açúcar no sangue, mas ela traz outros tipos de doença. E isso vem através de quê? Eu quero falar uma coisa aqui que vai assustar muita gente. A pior coisa que nós temos hoje como alimentação chama-se trigo. Por quê? Porque em 1970 os cientistas mudaram a genética do trigo. Mudaram tudo. Por quê? Por causa da demanda. Não tanto faz você comer integral como branco, é tudo só a mesma coisa. Quando você fala assim, trigo refinado, por quê? Ou outra coisa refinada, é refinado duas vezes, por isso que chama-se refinado. Chama-se calorias vazias. Outros tratam como carboidrato. Ele não tem nem nada. Eu tenho aqui uma prova aqui. Eu evito tudo aquilo que, se eu estiver passando perto de algum lugar que eu sou avisado. Então esse dia eu fiz aqui, ó, uma bateria de exame. O que deu? A única coisa que deu, eu estava com o colesterol alterado. Agora nós vamos lá, o que é alterado e o que é elevado. Eu estava procurando, e aí o médico não passou uma receita para mim, um remédio, mas eu não vou comprar, nem comprei, nem vou comprar. Por quê? Não adianta tomar remédio se você não deixa de usar o que faz mal. Você pode, diabetes, o médico receita um monte de remédio. Você está tomando
diariamente. E você fica dependente daqueles remédios. Mas o que tira... Quando eu cheguei aqui, a Valdera tinha... Quantos era o seu colesterol, o seu diabetes? 300, 400. Com pouco tempo ela foi fazer o exame, deu quanto? Estava em 80. O que você usou? O que você mudou? Eu comi comida só saudável. Eu, com 75 anos, eu fiz esse exame dessa bateria, não tem nada, nada. Somente, e por quê? Porque nós estávamos usando algumas frituras. Qual foi a nossa decisão? Eu e ela tomamos decisão junto. Acabou as frituras aqui. Se 1 litro de óleo, nós temos 1 litro de óleo de girassol, se 1 litro de óleo dava para 2 litros por mês, nós, em um mês, nós gastamos um pouquinho assim só do litro. Por quê? Então é assim que a gente tem que fazer. Descobrir. Hoje nós temos fonte. O que Jesus disse para os discípulos? Os fariseus disseram: manda esses são discípulos ficar calados. E Jesus respondeu: se eles não falarem, as pedras vão falar. Hoje o nosso povo não fala, mas existem milhares de médicos falando sobre saúde, o YouTube está cheio. As pedras estão falando. E o que eles usam? Quais são os livros que eles usam? O irmão sabe qual que é? Qual coleção eles têm? O livro de Ellen White. O cientista Tiago Rocha é o que fala muito, ensina todo como você deve alimentar, o que você tem que fazer, o que você tem que deixar. Esses dias estava parabenizando a mulher que é escritora Ellen White por ter deixado aqueles livros. Então, quase todos eles estudam esse livro. Por inspiração do Espírito de Deus, Paulo, o apóstolo, escreve que tudo que fazer de mesmo o ato natural de comer ou beber deve ser feito não para satisfazer o apetite pervertido, mas sobre o senso de responsabilidade de fazer tudo para a glória de Deus. Cada parte do homem deve ser guardada. Devemos estar atento. Não suceda que o que levamos para o estômago expulse da mente pensamentos altos e santos. Não expulse da mente. Por quê? Porque a alimentação, o que acontece com a nossa alimentação quando ela? Você sabe, a igreja pede assim, de vez em quando, todo ano, aí, 10 dias de oração e 10 horas de jejum. Isso não vale nada, não. Porque quando as pizzarias abrem no pôr do sol, está todo mundo lá. Os adventistas estão tudo lá nas pizzarias comendo. Esse jejum não vale nada, que adianta você fazer 10 horas de jejum e depois você. O jejum verdadeiro de Deus é aquele, chama-se jejum intermitente. O que é jejum intermitente? Jejum intermitente, você come de manhã, você vai comer meio-dia. Depois você come meio-dia, só vai comer, você tem que ter um espaço de 5 horas. E à noite, você não come nada, você comeu só lanche. Eu, por exemplo, eu não janto, tomo só o café da manhã, o almoço e a minha comida é limitada. Então, eu fiz o exame aqui quando cheguei aqui em 2018 e o médico estranhou, mas você fez o exame em 2018, agora só veio agora em 2023? Sim, eu não sinto nada para ele. Então, eu estava trabalhando, subindo andando e descendo andando.
rapaz de 30 anos. Ele não conseguia subir uma andar. Então ele olhou para mim, mas tiozinho, como é que você sobe nesse andaime tão rápido? E desce tão rápido, eu não consigo, com 30 anos. Agora vem a história aqui. Quantos anos ele pode viver? Mas você pode olhar quando ele vai comer, o tanto que ele come. O maior problema nosso não está muito na qualidade, mas na quantidade, porque afeta a nossa mente. Nós ficamos embebedados porque o nosso estômago ele tem que ter tempo para fazer a digestão, e a pessoa não deixa, come toda hora. O problema maior está aí, come toda hora. Às vezes nós buscamos muita na qualidade. Agora eu quero contar para vocês: ser vegetariano não é garantia de saúde. Vou explicar para você por quê. Teve um irmão que da igreja da Reforma, que voltou para a igreja adventista. Nós tínhamos muita amizade. E eu trabalhava numa prefeitura de mecânico, e ele falou para mim, eu morava a 12 quilômetros de distância. E eu cheguei, ele falou assim: irmão, você não precisa trazer o seu almoço, vem almoçar aqui em casa. Você traz alguma coisinha para mim e vem aqui. Quando eu cheguei na mesa dele, eu olhei assim, eu achei estranho. Tinha mais de 15 variedades de comida. Ele vai te aconselho, nós não devemos comer mais do que 3 variedades. É os conselhos dela. Por quê? Porque o nosso estômago não faz digestão de tudo junto. Ele faz digestão de uma coisa de cada vez. Agora, se você coloca muitas variedades, o que acontece? O estômago vai passar o dia inteiro, 24 horas fazendo digestão, e você não consegue. Por quê? Vou explicar para vocês. Vocês têm um médico chamado Silmar Cristo, adventista. Ele está nos Estados Unidos. Pega baixa o seu YouTube, o canal dele, e assiste para você ver. Ele disse que nós temos uma válvula aqui, que chama piloro. Essa válvula, quando você está fazendo digestão, ela fecha, ela contrai, não passa nada. Só que aí, quando você coloca mais comida antes da hora, ela abre para receber. Aí o gás que tem lá dentro, se você pôr o dedo, queima. Eu quero dizer para vocês, irmãos, se eu vivesse a vida de alimentação que eu vivia quando eu tinha meus 30, 40 anos, eu não estava mais aqui. Mas ainda acordei a tempo. Mas só que essas mensagens não é aceita da igreja. As pessoas não aceitam. Muitas pessoas não estão interessadas. Hoje nós vamos para um lugar. Então eu quero terminar isso. Vamos para um lugar para o almoço, né? E às vezes a gente vê que hoje eu vi um rapaz, esses dias atrás eu fui almoçar na casa do irmão aí, e um dos parentes dela, eu nunca vi aquele rapaz comer tanto que eu falei, mas como é que pode? Então isso chama-se glutonaria. A Bíblia não, Deus não aprova. Deus não aprova. Diz aqui, a glutonaria na Bíblia é um pecado tão grave quanto muitos outros. E neste estudo bíblico você entenderá muito mais sobre isso e como vencê-la. Continue lendo aqui, né? Olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha
de improviso, como um laço. Está vendo? Nós, às vezes, por comer demais, não faz digestão. Agora, qual é o mal da carne? É que a carne não faz digestão. O único mal da carne é que ela não faz digestão. Se você, por exemplo, qual é o povo hoje? O que o povo faz? O povo, a correria é tanto. Gente, magnetizado, natural, brasileiro. A correria é tanto que a pessoa não tem tempo, ele vai para casa e tem que comer muito rápido. Nas cidades grandes ninguém vai mais para casa, come só salgado e assim. São os piores alimentos. Tudo que vem do trigo e como ele é feito. Por exemplo, eu vou falar de uma coisa aqui. Quantos que gostam de Nescau? Quem aí gosta? Você sabe o que é feito Nescau? É feita de... Sabe o que é? Mas não sabe como é que é feito Nescau? Nescau é feito de sangue de boi, de animal. Nossa Senhora. Sangue de animal. No frigorífico eles têm um cano que desce onde desce o sangue. Isso eu fui lá ver, eu vi. Estou falando que eu vi. Sangue de tudo quanto é de animal, de frango, morre tudo, porco, tudo que vem. E aquele sangue desce e entra numa estufa. E da estufa ele seca ele e ele faz um pó. E é usado para tempero, sazon, essas coisas. Todo esse tipo de coisa é feito para tempero. E o Nescau é puro, não tem uma coisinha de chocolate, mas o resto é tudo sangue. E o que a Bíblia diz? Em Levítico capítulo 9, acho que é verso 10, verso 8. Não coma carne, coma carne, mas não coma o sangue e nem a gordura. Nem a gordura. A carne de boi mesmo, eu nem gosto, só do cheiro, a do leite. Então, irmãos, por que esse assunto é tão grave? Porque nós estamos pervertidos. Agora eu quero terminar falando uma coisa. Quando Eva pecou por quê? Porque comeu. Qual foi a perdição do povo que saiu do Egito? Qual foi? Comida. Ele estava sujeito a voltar para o Egito como escravo, apanhar para trabalhar. Mas aqueles homens, se eles voltassem para o Egito, ali como eles fizeram com Moisés, eles tinham sofrido tanto na unha do faraó que eles iam pedir para morrer. Então, a perdição do povo de Israel dentro do deserto foi comida e bebida. Depois teve antes deles, o que a Bíblia ensina, que Jesus falou? O povo antes do dilúvio, o que fazia? Comia, bebia. Era comida e bebida. Então, pereceu. Agora, é pecado comer? Não. Mas aquele povo era glutões. Eles comiam um tanto. E o que eles faziam? Eles comiam, bebiam, estavam tão despercebidos que veio o dilúvio e levou a todos. No deserto, a mesma coisa. Isso foi no passado e vai ser agora. Quando entrar o decreto dominical, o que vai acontecer conosco? Muitas pessoas vão ser pego pelo
maioria vai ser pego pela alimentação. Porque no costume, o que o irmão Adamilton falou aqui? A mãe constrói o filho até uma altura, ela constrói. Depois o que ele tem que fazer? Se ele quiser se salvar, ele tem que desconstruir tudo que ele construiu. Irmão, costume não é fácil, você tem que ter o quê? Você tem que ter domínio próprio, senão você não. Eu não posso garantir tudo, mas uma coisa que eu faço, eu corto no talo, assim, de uma vez. Agora não é todo mundo que pode fazer isso. Ele tem que ir. Mas se você não tiver na sua mente que você tem que cuidar da sua saúde, você nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Você tem que estar com isso na mente. Porque quando você... uma vez eu morava em frente ao posto de saúde. E eu me criei na roça. E a nossa comida era comida da roça, era arroz, socado no pilão, era feijão plantado, tudo da roça. Mas tinha uma coisa que a gente fazia muito, meu pai fazia muita rapadura. O açúcar era orgânico, que meu pai fazia. Eu me criei dessa forma. Agora eu pergunto, será que os jovens de hoje têm esse privilégio? Não tem. E nós achávamos que nós éramos pobres, nós éramos ricos e não sabia. O nosso paladar hoje é pervertido. Então, eu aprendi a comer muita rapadura. Eu não. Então eu levava para a roça uma rapadura, dava para 2 dias, mas eu deixava ela lá na roça, eu não levava para casa não. Mas certo dia eu estava em frente ao posto de saúde, e aí uma coisa que eu fazia também. Depois eu não encontrava rapadura, eu comprava caixinha de paçoquinha e levava para casa. Cada almoço eu comia 3. Então quando eu chegava no mercado, eu pegava um carrinho, primeiro lugar onde eu ia, na partilha do doce. Só que um dia eu terminei de almoçar e comi 3 paçoquinhas. E passei. Aí a moça falou, ô Geraldo, vem aqui. Nós aqui recebemos um aparelho novo e estamos aqui fazendo exame de glicose. Eu falei, então, eu gostei do meu dedo lá e na hora ela já deu o resultado, dava o resultado na hora. Né? Ela falou, o seu glicose está alterada. Ah, é? Tá. Você comeu doce? Eu disse, sim. Para que senão você vai ficar diabético. Aí, na outra compra, a partilha de doce estava lá. Eu já passei por aqui. Eu nem passei perto dela mais. Agora aconteceu a mesma coisa. O seu diabetes está alterado, que é o diabetes não, o colesterol LDL, que é o colesterol ruim, está alterado. Cortei a fritura. Nós cortamos a fritura. Então, nós temos que aprender a viver com pouco. Quinta-feira, eu estava lá, no Renilson está lá na Amazônia. E aí, eu falei, bom, eu vou levar o almoço. Cheguei lá e falei, bom, o que eu vou comer? Fui lá, catei uma raiz de aipim, fui lá e fiz uma sopa de aipim, temperei, e foi meu almoço. Ontem, cheguei em casa, estava lá e eu vim, umas 10 horas, vim de lá, aí na hora do almoço eu cheguei e dei uma olhada, assim, falei, a Valdela tinha cozinhado estava assim, de aipim cozido, acabado de... Não, estava na panela ainda. Fiz uma pratada, peguei 3 pedaços e ali foi meu almoço de ontem.
Garanto para você. Quinta-feira de tarde eu não estava com fome, nem ontem. Normal. Irmãos, eu quero dizer para você, eu estou dando isso aqui como fosse um testemunho. Você pode perguntar ao irmão Luiz, que é um músico lá na Igreja Central, ele esteve tocando aqui. No ano... começo de 2023. Bom, eu fiz... Vou falar para vocês, eu fiz mais de 200 bitoleiras de concreto. E não é leve. Falei, irmão, eu fico responsável pelo concreto, e se sobrar um tempinho eu ajudo a levar lá para você também. E ele trabalhando, e hoje eu subi no neto dele, e cada bitoneira de concreto é um saco de cimento. Mas vai 3 de pedra, que eu punhava, enchia um balde de 3 de pedra, e colocava na bitoneira. Sozinho. E depois a areia na pá. O que acontece? Nós fizemos tudo embaixo da construção, ficando pronto, paremos na laje, porque a casa foi feita em cima da laje. Agora a casa já terminou. Agora eu parei por quê? Eu não quis continuar porque a alimentação lá é um pouco... Eu comecei a cansar. Por quê? Porque tudo era na padaria. E além de comida do restaurante. Eu só vim embora por causa da comida. Não foi por causa do trabalho. Aquela canseira que eu tinha em 15 dias acabou. E eu era muito comilão de pão. Faz muito tempo que eu parei. Eu não vou dizer que eu também comi de vez em quando um pão. Não é isso. O problema é o uso de água. A carne também é do mesmo jeito. Então eu quero terminar aqui contando a história do homem. Ele era vegetariano e fazia tudo isso. Então aí um dia, ele falou para mim, irmão, eu tenho esse corcel aqui, está com o motor estragado. Você não arruma ele para mim? Não. Ele tinha ele tinha uma pampa, então o corcel estava ali. Ele trabalhava com refrigeração, geladeira, freezer. E aí eu falei assim, nós já usávamos o motor, mas eu vou tirar o motor e arrumo para você. E eu assim não fiz. Quando eu coloquei o motor no lugar, eu abri a porta para funcionar o carro. Falei, vou abrir aqui para nós ver, para eu colocar a bateria e vamos funcionar. Mas quando eu abri a porta assim, aquilo estava cheio de frasco de refrigerante de baixo em cima. E eu olhei assim para ele, mas o que adianta, irmão? Irmão, larga a carne, mas me embala no refrigerante. É veneno. São 4 venenos que as pessoas usam. Chama-se maionese, outro chama-se margarina, e um é refrigerante, e mais outros que tem por trigo. São 4: trigo, refrigerante, maionese, margarina. Então, o resultado desse irmão morreu com câncer. Morreu com câncer. Com 48 anos de idade. Uma vizinha nossa resolveu tomar só refrigerante. 1 ano. Ela morreu com 59 tipos de câncer. Ela deixou a água por completo. Então a gente precisa ter cuidado com a nossa saúde. Não porque nós vamos, a Bíblia já deixa claro que nós não vamos viver mais do que isso. Não vamos viver. Mas pelo menos vamos ter esses anos com saúde, vivendo, trabalhando.
com saúde. Eu não sei. Então. Então, o maior problema que eu já falei é comer demais. E muitas variedades. É isso. A Bíblia Sagrada, vemos referência sobre a glutonaria, qual é entendida, de modo geral, pelo desejo desfreado pela comida e se alimentar de forma exagerada. Tá bom. Então eu quero terminar por aqui, porque a hora está avançada. O que nós devemos fazer é cuidar cada individual. Ser vegetariano, da forma que eu vejo muito, porque o que acontece com você? A pessoa larga de comer carne, aí acha que ele é vegetariano. Esse irmão que eu falei, eles, quando iam conosco na nossa junta panela, se tivesse uma colher suja de carne, eles jogavam do lado, eles não pegavam nem a colher suja de carne. Morreu com câncer. Então, irmãos, essa mensagem deve ser pregada, porque o que vai tirar o povo de Deus da Canaã celestial vai ser, a maior parte vai ser comida. Comida. Porque nós não conseguimos viver. Esse dia amigos meus, né? São pessoas médicos que a gente conhecia, que tinha fazenda, a gente estava sempre na fazenda deles. 6 médicos caíram na Transamazônica de avião. Olha a ignorância da pessoa. Eles só salvou quem? Eles não morreram, não se machucaram, mas morreram de fome. Só quem salvou foi o piloto. Por quê? Porque o piloto, quando ele vai fazer o curso da aeronave, ele primeiro vai fazer um curso no mato, de sobrevivência na selva. E aqueles médicos não comeu, não como isso porque isso é contaminado, não como. E ele comia tudo quanto é frutinha do mato, bebia água do cipó e assim por diante. E ele sobreviveu com saúde. Os médicos morreram, e um dos médicos morreu deitado na asa do avião, escrevendo tudo o que acontecia. E ele contou tudo isso e levou quando acharam ele. Então, irmãos, nós às vezes temos uma tamanha ignorância, eu tenho que comer isso, tenho que comer aquilo. O que Jesus disse? Não fique preocupado com o que é comer, com o que quer comer, não fique preocupado com isso. Nós somos muito preocupados com a nossa comida. Então eu espero que Deus abençoe a todos vocês, irmão, e que nós possamos manter firme nessa caminhada, né? E cuidar da nossa saúde. Porque nós precisamos, eu me colocar como o diretor de mordomia, nós precisamos fazer, isso é uma temática de 3, 4 dias, uma semana, uma mini semana de oração, para que nós possamos compreender mais, né? Porque essa parte que eu estou falando para vocês faz parte também da mordomia cristã. Então vamos colocar de pé e vamos orar a nossa Deus.